citados a escrever sobre esses contos, sabe? Pronto, muito bem, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, todo mundo aí atento. Nós estamos agora para tratar do conto gótico. Eu escolhi um conto para ilustrar esse gênero que tem por intenção colocar medo, colocar horror, né? E eu vou projetar o materialzinho que eu preparei para vocês. É um conto que cada vez que eu releio, eu gosto, eu vivo uma espécie de emoção diferente quando eu leio, eu já sei o final, talvez eu dê spoiler aqui, tomara que vocês já tenham lido, quem não leu, tomara que eu crie o incentivo de vocês lerem, mas sem contar o desfecho da história, né, o desenlace, a resolução da história. Então, eu vou projetar e vou ler a parte inicial do conto e vou apresentar a minha interpretação dessa parte inicial. E vocês, quando lerem, podem reagir lá no YouTube comentando alguma coisa, ou podem conversar comigo, concordando ou discordando, ou tendo outra leitura, mas eu fiz uma certa leitura dessa introdução que vocês não vão ter condições agora de dizer algo se não já leram, né? Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a pata do macaco. Vou dividir com vocês aqui essa tela. Vamos lá, está carregando. Então, pessoal, olha lá. Vocês têm aí na tela, certo? Os contos populares, a gente teve já uma conversa sobre isso, tá? São contos que resultam da cultura, o povo vai contando a história, vai transformando ao longo das gerações, né? Poderiam ser as histórias de uma pessoa que mora numa certa comunidade e repassa suas experiências, é o narrador das experiências daquela comunidade, ou alguém que viajou e conta o que viu em outros lugares. O que a gente aprendeu é que depois de anos, depois de décadas, séculos, acabou tendo pessoas que já constroem contos escritos. Agora, não é porque o conto ele nasce escrito que ele está desvinculado dessa tradição do narrador viajante, do narrador que conta suas experiências, por exemplo, tá? Então, hoje nós vamos ver aqui exemplo de conto gótico que nasce com já escrito, tá? Não vou tratar com vocês aqui de história do conto gótico, está lá no material postado para vocês podem ler lá o ensaio na íntegra, mas eu vou mostrar para vocês aqui um aspecto do conto gótico que vai ajudar a gente a ler melhor, e pelo menos me ajudou depois que eu aprendi isso, tá? Então, nós já sabemos que um conto ele tem as seguintes partes: uma apresentação, que eu estou dizendo que é a apresentação das personagens, tem uma complicação, algo acontece ali de diferente, de estranho, e aí esse acontecimento leva a um clímax. Nessa história, o clímax é muito bem demarcado, você tem como passar assim um marca-texto no clímax, e tem o desfecho, a resolução, e pode ter ou não a moral, por isso que eu coloquei entre colchetes, tá? O que eu vou ler agora com vocês é a apresentação, é a parte inicial, que mostra para a gente quem são as personagens e a quebrazinha da normalidade, que ainda não é a complicação, é só o que motiva toda a história que a gente vai poder conhecer indo lá e lendo o conto como um todo. Tem também esse conto na internet, tem adaptações dele para o cinema, vale muito a pena. Agora, com esse trecho que eu coloquei aí para vocês, que está no nosso material, de Antônio Luiz Aguiar, no livro aí Vampiros, Múmias, enfim, o que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte, é que o grande desafio do cara que conta uma história gótica é ele conseguir vencer a incredulidade do leitor. Você, como leitor, pode não acreditar naquela história, que uma pata de macaco realiza desejos e que esses desejos podem trazer tragédia, pode trazer coisa ruim para uma família, para quem faz os desejos, tá? Porque a pata cumpre o desejo, mas cumpre do jeito dela. Então, a história tem de nos levar, em alguma medida, como um pacto com a ficção, como um pacto com o narrador, precisa nos levar a acreditar na história, porque senão não tem emoção, né? Sabe aquele filme de terror que você olha para o monstro e vê uma maquiagem mal feita e tem vontade de rir? Pronto, a história, o conto antigamente tinha cine trash, né? Um filme de terror que não ia nem ver, não assustava ninguém. Mas a narrativa literária, ela tem de quebrar. Eu gostei dessa leitura aqui do pesquisador Antônio Aguiar Luiz Aguiar, tá?
Ele quer quebrar a incredulidade para fazer essa história penetrar na nossa mente, assustar, aterrorizar, mesmo consciente de que a gente está em salvo, né? Tipo um filme. Quem gosta aí de ver séries, de ver filmes de terror? Alguém gosta? Eu não costumo ver, não, sabe? Eu prefiro ver, eu prefiro ler alguma coisa e tal. Eu gosto mais de drama. Mas o terror bem feito, né? É tipo aquele filme Sobrenatural, que não é meramente de terror, né? Muito mais suspense, né? Vale a pena, tá? Então, o principal foco técnico dessa narrativa que vocês vão ler, olha que você já tem duas orientações para ler esse texto melhor. Observar a apresentação, complicação, clímax e resolução é um fator aí para ajudar vocês a ter a coerência do texto, é um fator de coerência. E o outro é perceber que o texto está tentando ganhar você para acreditar na história. Como é que o narrador, quem conta a história para a gente, faz isso? Olha aqui, olha. Tem um personagem incrédulo. Tem um personagem que não acredita naquilo. Outro dia eu vi o filme O Fantasma de Courteville, o Goatville, agora eu já não sei dizer o nome do local. Enfim, é inspirado numa obra de Oscar Wilde. Então tem ali alguém que não acredita de jeito nenhum que o fantasma existe. Então aqui do mesmo jeito nessa narrativa que vocês vão ver, né? Ele é o personagem ali, você seria como leitor aquele incrédulo, tá? Que não acredita no que está acontecendo. Agora, ele vai vivendo um processo de transformação e acaba acreditando. Nessa história vocês vão ver que uma das personagens, ela não acredita e depois ela é a que mais acredita e quer usar a pata de todo jeito para se dar bem. Leiam que vai valer a pena. Não estou dando spoiler ainda. Espero não dar. Estou só orientando. Tá certo? Então, ao executar essa função, esse personagem incrédulo, olha aí que dica de leitura interessante para a gente ler sem ser senso comum, para ler como quem passou pela escola, né? Ele é como se fosse o leitor dentro da história, tá? E estimula a criar os laços de empatia, sofrendo o mesmo processo de certo modo. Então, de certo modo, você vive semelhante ao que aquela personagem ali vive. Lembre-se de que o conto é uma história curta que quer gerar uma forte emoção. Pode gerar várias, mas ela gera uma mais específica, tá? Tem uma que é mais específica. E que tem uma personagem que passa por um processo de transformação. Algo muito singular aconteceu. Essa é uma história bastante triste também. Ela é forte, ela ensina a gente a sabedoria da vida, mas ela, enfim, ela sensibiliza muito. A Pata do Macaco. Vamos viver essa experiência de ler a apresentação, né? Ponto 1 do conto, tá aqui, né? Ponto 1 do conto, né? Lá fora, então imagine aí, esses últimos minutos eu vou dedicar a isso. A Pata do Macaco. Versão brasileira, Ciro Soares e Química 2.1V. W. Jacobs. Então vamos lá. Lá fora, a noite estava fria e úmida, mas na pequena sala de Lambertville, as cortinas estavam fechadas e o fogo crepitava. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro tinha ideias sobre o jogo que implicavam lances radicais e colocou seu pai em perigo de modo tão precipitado, seu rei em perigo. Quem é o primeiro aqui? Isso é muito importante. O primeiro é o pai. Em perigo de modo tão precipitado e desnecessário que chegou a provocar um comentário da senhora de cabelos brancos que tricotava calmamente à beira do fogo. Olha o vento, disse a senhora White, que, ao perceber o erro fatal tarde demais, estava cordialmente tentando evitar que seu filho o notasse. Então, essas três personagens vão viver essa história. Uma senhora, um senhor e um rapaz. O rapaz é Herbert, que é filho da senhora White e do senhor White. Estou ouvindo, disse o outro, examinando atentamente o tabuleiro enquanto estendia a mão. Cheque. Achava difícil que viesse esta noite, disse o pai, com a mão suspensa sobre o tabuleiro. Mate, disse o filho. Então vocês sabem que xadrez é um jogo jogado em tabuleiro. Eu vou subir aqui para vocês não continuarem lendo e me ouvirem. É um jogo jogado em tabuleiro. De um lado e do outro tem o rei e a rainha.
e ali tem cavalo, tem bicho e peão, cada um se move de um modo diferente, e o objetivo do jogo é encontrar uma forma de fazer uma peça derrubar o rei. Quem fizer isso ganha. Quando você está com o rei no alvo, você diz cheque. E quando você finalmente mata o rei, foi o checkmate, e aí o filho ganhou do pai, certo? Observem, o pai é ousado e o pai perdeu. Tá? Isso é muito importante para entender a história como um todo. E a mãe querendo intervir, e a mãe ali querendo salvar o pai de ter a perda, mas acabou tendo a perda, né? Achava, pronto. Isso é pior que morar tão longe, gritou o seu White com violência, né? Súbita e inesperada. De todos os lugares desagradáveis, lamacentos, fora de mão para viver, este é o pior. A trilha é um pântano, a estrada uma torrente, né? Cheia d'água, né? Eu não sei o que estão pensando. Suponho que aqui, né? Com apenas 2 casas ficaram na estrada, acham que o lugar não tem importância. O cara começa a esbravejar. Vocês conhecem lugares que são abandonados pelo poder público? Foi esse lugar aí, né? Não se aborreça, querido. A esposa percebeu que a raiva do pai não era por causa da estrada do local, mas era por causa de ter perdido a partida, né? Não se aborreça, querido, disse a esposa gentilmente. Talvez você ganhe a próxima. O senhor White levantou os olhos rapidamente, bem a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre a mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu um sorriso de culpa em sua fina barba grisalha. Ei-lo! Chegou alguém, né? Disse Herbert White. Foi o que mais se empolgou com a chegada de alguém. Quando o portão bateu ruidosamente e passos pesados se encaminharam para a porta. O velho levantou-se com pressa hospitaleira e abriu a porta. Pôde-se vê-lo se lamentando com o recém-chegado. O visitante também tinha queixas a dizer, de modo que a senhora White murmurou tss, tss, e tossiu disfarçadamente, enquanto o marido estava na sala seguido de um homem alto, corpulento, de olhos arredondados e rosto corado. Sargento Morris, disse ele, apresentando. O sargento cumprimentou-os e, tomando o assento oferecido perto do fogo, observou com satisfação, enquanto seu anfitrião pegava uísque, copos e uma pequena chaleira de cobre do fogo. Estou terminando. No terceiro copo, seus olhos ficaram mais vivos e ele começou a falar. O pequeno círculo familiar observava com grande interesse esse visitante de lugares distantes. Estão vendo o conto como é? Tem esse traço aí da tradição. Enquanto ele ajustava os largos ombros na cadeira e falava sobre episódios estranhos e feitos intrépidos de guerras, pragas, pessoas incomuns. 21 anos nisso, disse o Sr. White, fazendo um gesto para a esposa e o filho. Até ele ir embora, era um jovem frágil no armazém. Agora olhem para ele, envelheceu, né? Passou o tempo. Não parece ter se ferido muito, falou a senhora White polidamente. Gostaria de viajar à Índia, disse o velho, apenas para conhecer um pouco, sabe? Aí a advertência, o melhor lugar é onde a gente está, sentenciou o sargento Mó, balançando a cabeça. Ele apoiou o copo vazio na mesa, suspirando baixinho. Gostaria de ver aqueles templos antigos, os faquires, os malabaristas, falou o velho. O que foi mesmo que você começou a me contar outro dia sobre uma pata de macaco ou algo assim, Morris? Então aqui é a quebra da normalidade que vocês estudaram lá em sequência narrativa, né? Estava tudo bem, era só uma visita como outra ali e tal. Vem essa história da pata do macaco que vai desencadear a complicação do conto, tá? Nada, apressou-se o sargento a responder. Pelo menos nada que vale a pena ser ouvido. Pata de macaco? Perguntou a senhora White. Bem, talvez seja apenas uma dessas coisas que costumamos chamar de magia, respondeu o sargento Mó, sem constrangimento. Seus 3 ouvintes se inclinaram para a frente, curiosos. Então, gente, o que eu queria fazer com vocês era ler essa parte inicial, tá? Mostrar para vocês que esse conto ele apresenta essas 3 personagens que vão viver essa experiência e instigar vocês, orientar vocês a ler esse conto cuja intenção é gerar uma forte emoção. Vejam que forte emoção de repente ele gera em vocês e percebam que personagem é essa que é incrédula
e vá comparando essa personagem com o comportamento das outras. Não vou dar nenhum spoiler, eu acredito que eu vou conseguir terminar só guardando o mistério da história, tá? E o que eu quero dizer para vocês, que é minha interpretação, que a gente pode conversar depois sobre ela quando vocês lerem, tá? Eu quero dizer para vocês que esse momento da partida do xadrez e da postura dos três sintetiza toda a história. O pai perde, a mãe tem ali uma certa função, o menino tem uma certa função, é ele que anuncia a chegada do senhor, tá? Aí leiam a história e depois poderemos conversar se a minha interpretação de que essa cena inicial sintetiza todo o conto, ela realmente se sustenta quando a gente vai ler, tá? Tudo bem assim? Eu vou interromper a nossa gravação e, como sempre, nós teremos ainda alguns minutos para vocês poderem tirar dúvida, para vocês comentarem, para dizerem alguma coisa, tá? Deixe-me interromper.